Bom dia, pessoal! Tudo bem? Eu me chamo professora Eliene e leciono o componente curricular Biologia aqui na Escola Colineto. E hoje, dia 2 de abril, nós apresentaremos, no caso eu, na verdade, né? Apresentarei para vocês um novo assunto dentro desse componente curricular, que na verdade, como eu já tinha falado com vocês, já tinha apresentado esse componente no início do ano, que na verdade no início das aulas, que nós iríamos trabalhar bastante, estudar bastante genética. Pois é, genética é o assunto principal dentro da biologia do terceiro ano. Então, eu peço para vocês agora nesse momento para que vocês peguem o bloquinho de anotações e façam todas as anotações possíveis. E aí podem surgir dúvidas, e aí vocês, a partir do momento que essas dúvidas surgirem, você vai lá anotar: opa, não entendi isso aqui que a professora falou. E aí você pode estar me mandando mensagem que na próxima aula eu estarei tirando todas essas dúvidas. Mas se liga, não esqueça de fazer essas anotações. E no final da nossa aula, você fará a atividade da apostila de Biologia, que é o módulo 19 da coleção Uno. E aí, essa atividade você fará referente a esse assunto de hoje sobre genética. Mas só recapitulando, nós já tínhamos visto os conceitos básicos da genética, muitas definições. Vimos também a primeira lei de Mendel e vimos também o cálculo de probabilidade, os tipos de probabilidade dentro da biologia. Hoje, o nosso assunto é heredograma. Gente, esse assunto ele não cai no vestibular, ele despenca no vestibular. Então, ele cai em grande quantidade. E quando vem nas questões, as questões são enormes. Então, essa aula de hoje é apenas uma parte básica para vocês compreenderem. Porque se eu fosse colocar tudo dentro de heredograma, o vídeo ia ficar muito longo, vocês iriam ter dificuldade até para poder entender. Porque para poder ficar na frente de computador, assistindo uma videoaula. E esse assunto ele é muito complexo. Por isso que eu já digo logo para vocês, ele não é um assunto simples. Porém, essa parte básica, que é a parte introdutória que eu vou passar para vocês, tenho certeza que vocês irão compreender. Tenho algumas simbologias e também tenho um exemplo que eu preciso explicar para vocês. Então vamos lá, te convido a assistir essa videoaula sobre heredograma. Mas aí, professor, o que é esse tal heredograma? Gente, o heredograma, na verdade, ele é um diagrama. E esse diagrama é como se fosse, na verdade, gráfico, uma representação gráfica. E aí, o que acontece dentro desses heredogramas? Diz o seguinte: diagrama, né, semelhante a uma árvore genealógica, que representa a história familiar ou herança genética. Através dele se evidencia o aparecimento de determinada característica hereditária dos indivíduos representados. Então, aqui você precisa entender o conceito de heredograma. Ah, professora, mas eu já li aqui. Então, em resumo, o heredograma, como diz no slide, é um diagrama. Em outras palavras, ele é uma representação gráfica. Não é que não vai aparecer gráficos, mas vai aparecer alguns símbolos dentro desse diagrama. O heredograma, às vezes na questão, ou então até mesmo em outros livros, no nosso livro do Uno, ele é chamado de heredograma. Mas existem outros livros de biologia por aí que ele é chamado de árvore genealógica. Inclusive, nosso livro também chama de árvore genealógica também, além de heredograma. O heredograma também ele é chamado de genealogia. Ó, não está dizendo, ó, a elogia é estudo do gene, né? Por meio aí de um diagrama. Então, também é um outro nome que o heredograma é chamado. Outro nome que talvez esse aqui, eu tenho certeza que vocês nunca ouviram.
Esse aqui é o chamado pedigree. Isso mesmo, pedigree. Então, pedigree também é a mesma coisa que heredograma. Pedigree, na verdade, ele não só como o próprio pedigree, mas é árvore genealógica e é também genealogia. Então, pode esses 4 nomes: heredograma, árvore genealógica, genealogia e pedigree. Aí, professora, mas para que serve esse heredograma? Na verdade, o heredograma tem várias funções. Uma delas é o comportamento, estudar o comportamento de um gene na família, já que se trata de árvore genealógica. Então, vai estudar o comportamento de um gene em uma determinada família. Vai estudar determinada doença dentro de uma família, de uma árvore genealógica, que vai ser, talvez essa doença vai ser passada para o filho, e por aí vai. Outra função é observar a dominância e a recessividade. É observar dentro da árvore genealógica quem é o indivíduo que é recessivo, quem é o indivíduo que é dominante. Outra função também é estudar o grau de parentesco. Sim, o grau de parentesco. Porque a árvore genealógica, se você for observar, ela é uma árvore enorme. Que aí tem o pai, a mãe, o filho, a filha, e aí depois os filhos daqueles filhos, aí os filhos daqueles filhos, e por aí vai. Nós não vamos assim, entrar em detalhe, tanto assim nessa árvore genealógica, assim, falando, porque ele é um assunto bem demorado. Agora, nós vamos adentrar em algumas simbologias que vocês precisam entender e precisam aprender de fato. Por quê, professora? Porque essas simbologias vêm, aparecem no heredograma e, consequentemente, despencam nos vestibulares de todo o país. Olha aí a simbologia. Então, professora, precisa aprender tudo isso? Precisa. Por quê? Essas simbologias, elas são de fundamental importância para que você compreenda o significado de cada uma delas, justamente para que na hora de você analisar um heredograma, você não ficar perdido. Uma bolinha pintada, uma bolinha branca. E não é isso. Então, por isso que é necessário aprender a simbologia e entender o que ela significa dentro de um heredograma. Até porque você não vai fazer uma análise de um heredograma errado. Professora, isso aqui tudo eu encontro onde? Isso daí, quem é responsável justamente são os geneticistas. Eles, por meio do heredograma, eles conseguem descobrir muitas coisas dentro da genética utilizando essa simbologia. Então, vamos lá. Nós temos aqui esse quadrado aqui, branquinho. Então, aqui o quadrado, nunca esqueça, ele representa o sexo masculino. Então, aqui é um homem, menino. A bolinha representa o sexo feminino. Então, a menina, a mulher. Esse aqui, que é o quadrado de cabeça para baixo, na verdade, ou então alguns até chamam de losango. Esse losango, ele aqui representa o ignorado. Professora, o que é esse ignorado? O ignorado, pessoal, nada mais é do que aquele sexo que não é identificado. Então, não foi identificado o sexo, é o ignorado. Aí aqui nós temos aquele quadradinho e aquela bolinha. Só que tem um detalhe, aqui eles estão pintados. Professora, aqui não tá. Aqui significa que são duas pessoas normais. Eu digo assim, normais que não tem nenhuma doença, não portam nenhuma doença. Aí aqui, eles já estão pintados. Significa que esse homem, já que é quadradinho, e essa mulher, já que é um círculo, eles estão afetados por alguma doença, algum gene que está defeituoso. Então, eles são afetados.
Quando esse quadradinho já se une aqui com a bolinha, por meio desse risco aqui no meio, né? Essa ligação aqui significa que esse homem com essa mulher, eles se casaram. Quando acontece de ter já os dois tracinhos interligando o homem e a mulher, aqui houve um casamento entre parentes, e isso não pode acontecer jamais. Nunca! Não pode. Professora, mas por quê? Porque, pessoal, na maioria das vezes, quando a menina, no caso aqui, na verdade, o homem e a mulher, eles são da mesma família e eles se casam, grande parte das pessoas, pelo menos os que eu já vi, tiveram filhos com problemas genéticos. Então, por isso que eu tô dizendo, nunca, não pode, não deve o casamento consanguíneo. Por isso que eu tô dizendo consanguíneo, que é entre parentes. Aí que vem a filiação. Significa dizer que esse homem, a ligação casou com a mulher e teve um filho. Aqui no caso é um filho do sexo masculino, como já vimos anteriormente. Vamos lá para o outro lado. E aqui nós temos a chamada irmandade, ou seja, os irmãos. Uma dica que eu tenho para passar para vocês. Sempre o símbolo lá do lado esquerdo significa que, a gente está vendo que tem 3 símbolos. Tem aqui o quadrado, outro quadrado e o círculo. Esse quadrado representa o menino, outro menino e outra menina, né? São irmãos. Então, esse símbolo aqui, esse primeiro, que vem aqui do lado esquerdo, representa o mais velho. Então, nunca esqueça. Sempre o do lado esquerdo representa o mais velho. Aí nós temos, aqui embaixo, um quadrado também. Só que esse quadrado, ele tá uma parte pintada e a outra parte não. Significa que é um homem e ele é portador, ele é heterozigoto. Ah, professora, então significa que ele é heterozigoto, ele é azão? Isso. Só que ele é portador. De quem? De algum gene defeituoso, alguma doença. Ele é portador de alguma coisa. Aí aqui nessa simbologia nós temos justamente a família, que é o homem casado com a mulher, e aí, interligados aqui, tiveram 3 filhos, sendo o mais velho o menino, aí depois tiveram outro menino e depois tiveram uma menina. No entanto, nós temos aqui outro símbolo, que é o quadrado. Se é quadrado, é homem. E aí ele está riscado aqui na diagonal. Significa que esse homem morreu. E aqui nós temos esse outro símbolo, que eu tenho 2 círculos e são iguais, e estão ligados aqui. Esse símbolo significa gêmeos monozigóticos, ou seja, são gêmeos idênticos. E aqui nós temos outros gêmeos que são chamados gêmeos dizigóticos, que são aqueles gêmeos que podem ser de sexos diferentes. Aí agora eu vou mostrar para vocês um heredograma. Esse heredograma, quando ele apresenta, aí ele vem, né, todas as simbologias, e aí muitas das vezes na pergunta ele diz o seguinte, que ele pergunta assim, qual é o indivíduo 3,4? Professora, como assim? Como é que eu vou fazer essa leitura? 3,4. 3, antes de eu dar a resposta, esses números aqui em romanos, eles representam as gerações. Então, aqui é a primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração. E esses números aqui, que o certo é, quando você for observar no heredograma, o certo tem que ser 1, 2. Aí, de novo, 1, 2, 3. Aí, na terceira geração, 1, 2, 3, 4, 5. Na outra geração, 1.
Isso significa dizer para vocês que tem heredogramas de alguns livros que apresentam assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá errado? Não tá errado, só que já tá uma nomenclatura bem antiga. Então, o certo o mais atual primeira geração, 1, 2. Segunda geração, tem 3, né? Então, 1, 2, 3. Terceira geração tem 5, então 1, 2, 3, 4, 5. O que não pode é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas é lógico que vocês vão encontrar isso. Não é errado. Claro que a nomenclatura atual pede para que seja assim. 1, 2, aí na outra geração 1, 2, aí na outra geração sempre começando do 1. Aí aqui na questão pode pedir assim: identifique o indivíduo 3, 4. Quando pede pergunta assim 3, 4, significa o indivíduo 3 da geração 3, 4, quem é? É uma menina. Então, esse indivíduo 3, 4 é uma menina. Eu quero o indivíduo 2, 2. Indivíduo 2, 2, indivíduo da segunda geração. Quem é da segunda geração? É 2. Aí você vai procurar lá. É um menino. E aqui, como tá pintado, esse menino está afetado. Eu quero o indivíduo 4-1. 4-1 é a geração 4 e 1, porque aqui só está mostrando o indivíduo, né, na verdade. Então, e ele também é um menino que está doente, ou seja, ele está, né, afetado. Então, isso é o que vocês precisam compreender dentro dos heredogramas, porque o heredograma, aqui essa simbologia, é para que vocês compreendam todo o significado, justamente para quando pode vir qualquer um desses lá no heredograma? Pode. E aí vocês precisam saber o significado para depois você não ficar, quadradinho, bolinha. Mas o que é quadradinho? O que é bolinha? O que é um quadradinho riscado? O que é quadradinho junto com a bolinha ligado por 2 ligações? Então, é isso que vocês precisam saber. Vocês aprendendo toda essa simbologia, é lógico que ainda existem mais. Por exemplo, tem uma que é o losango e tem o P dentro. Significa que é uma mulher, no caso, gravidez. Uma mulher grávida. Aí tem, por exemplo, aqui eu tenho o número 3, aqui eu tenho o número 2. Então, significa que o número, no caso, representando o filho mais velho também, só que aí tá mostrando já o número. Então, tudo isso é necessário que vocês venham aprender para não errar as questões, viu? Então, aqui eu finalizo a nossa aula de biologia sobre heredograma, e aí vocês já irão fazer as questões de heredograma lá da apostila 19 da coleção do Uno. E aí na próxima aula eu vou trazer mais questões envolvendo o heredograma, viu? Então aqui eu encerro a nossa aula e até a próxima.